Olá, esse é o Conexão. Hoje nosso assunto é manejo pesqueiro no Brasil. Queremos responder a questões como: o país faz uma pesca sustentável? O Brasil tem um bom plano de manejo pesqueiro? Nós respeitamos o meio ambiente marinho? Vamos descobrir com a ajuda do doutor em ciências na área de zoologia e professor da UFRJ, Rodrigo Moura, com a Mônica Pérez, bióloga e analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e com o Carlos Alberto Pinto dos Santos, que é extrativista costeiro marinho. Eu agradeço a participação aqui de todos no Conexão. Começo perguntando para o Rodrigo: existe um manejo sustentável da pesca no Brasil? Qual a avaliação que você faz? Olha, considerando o tamanho e a importância do setor, eu diria que a gente ainda tem um longo caminho para alcançar um patamar de sustentabilidade mínimo, né? É um setor enorme que envolve diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Produz uma quantidade fantástica de proteína animal de altíssima qualidade. Nós contamos muito mal a nossa produção pesqueira, mas ela seguramente é maior do que 500 mil toneladas de pescado ao ano, né? Então, esses números mostram o tamanho do setor e mostram o quão longe estão as políticas públicas, como, por exemplo, a falta de estatísticas pesqueiras, né? Não existe um dado preciso da produção no Brasil. Desde 2007, nós não fazemos mais um censo daquilo que é produzido. Nós estamos fazendo algumas estimativas, mas desde 2007 nós não temos monitoramento nos pontos de desembarque. Isso, do ponto de vista dos subsídios técnicos para a tomada de decisão, é uma tragédia, porque se você não sabe quanto produz, quais são as tendências inclusive não só no âmbito nacional, no âmbito regional. A costa brasileira, ela é diversa. Você tem desde a costa amazônica, que tem uma dinâmica completamente diferente, uma produtividade diferente, o Nordeste, que é muito mais pobre do ponto de vista da produção pesqueira. Você tem o Sul, que volta a ser uma área, né, bastante produtiva. Então, nós não conseguimos acompanhar, inclusive, essas tendências sub-regionais, né? Então, eu diria que a pesca, do ponto de vista técnico, ela está sob voo cego. O piloto do avião não sabe para onde está indo. E aí eu tenho que perguntar para a Mônica. Mônica, fazer política pública num país nessas condições, sem dados concretos, dados claros sobre um segmento importante da nossa produção, né? Como se faz política numa situação como essa? Como você gerencia, administra a pescaria no Brasil ou qualquer outra unidade de conservação? É bastante difícil, porque justamente quando você pensa o que é um bom manejo ou gestão pesqueira, você logo pensa no que você precisa fazer, né? Então, acho que melhor para a gente avaliar como é que nós estamos no Brasil é pensar o que a gente deveria ter, né? O que é uma pesca bem manejada? É uma pesca que, biologicamente, ela garante 3 coisas. Uma, ela garante que a espécie-alvo, que é a espécie principal, a espécie comercial, não vai declinar, você não vai ter sobrepesca daquela espécie. Espécie-alvo é aquela que é objeto lá da pesca. Que é o objeto principal da pesca. Sardinha, lagosta, o budião, o caranguejo, essa é a espécie-alvo. É aquele que o pescador sai para pescar ou que precisa para sobreviver, para comer e tal. Você tem que evitar o bycatch, a captura acidental, ou seja, matar espécies que você não vai comercializar, que não tem importância, isso é péssimo, né? Então você tem que minimizar isso. Você acaba desequilibrando também, né? Exatamente, você acaba deixando o ambiente com pouca resiliência, né? Com capacidade de reagir. E o terceiro ponto é que você tem que garantir proteção para as áreas, para os ecossistemas vulneráveis e importantes, como os recifes de coral, os manguezais, as áreas de berçário, as áreas de agregação reprodutiva, porque são esses ecossistemas, essas áreas que vão garantir vão garantir que você tenha produtividade pesqueira. Quando você
impacta ou destrói esses ambientes com poluição, com carcinocultura, você vai diminuir a produtividade pesqueira e você vai estar picando dinheiro. Então, não manejar a pesca, que é uma atividade tão importante para tanta gente, né? Para sustentabilidade, para emprego, para nutrição, para alimentação, para manutenção das culturas mesmo, né? E é uma atividade econômica, não manejar é uma burrice. Né? Mas hoje no Brasil existem quantas reservas extrativistas ou unidades que sejam monitoradas e que tenham esse controle? As unidades de conservação têm dois tipos. As que são de uso indireto, ou seja, que você não pode extrair nada, elas são para preservação, e tem as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas unidades que o objetivo é admitir um determinado extrativismo, um determinado uso, nas condições, em boas condições, com boas práticas. E, bom, a gente tem 333 unidades. Esses números são muito difíceis, porque são criados, né? Agora acabaram de ser criadas 3 RESECs. Há uns 3 meses atrás foram criadas as 2 mega APAs oceânicas, né? Então, esses números devem ser... Quantos, Carlinhos? 80, 70? Reserva extrativista hoje são 62, são 28 marinhas. Isso a nível federal, mas tem também APAs, né, unidades de conservação estaduais também, né? E às vezes municipais. Então... A gente está falando de um conceito que é de uma reserva extrativista. É uma reserva, uma área onde é permitido a exploração ali dos recursos naturais, né? Mas claro que evidentemente com limites, né? Isso eu vou deixar um pouco para o Carlinhos. Mas tecnicamente falando, a reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação cujo objetivo é usar as comunidades tradicionais, o seu conhecimento e as suas práticas tradicionais dos avós, dos bisavós, que são práticas que mantêm, que conservam o meio ambiente como uma ferramenta de conservação. Que é o caso de Carlinhos, que é um pescador artesanal, né? Diga-se de passagem. É um extrativista marinho costeiro, né? De uma RESEX, ele é uma grande liderança. Então, a RESEX tem uma governança bastante especial e as comunidades tradicionais que vivem lá, que foram as que solicitaram a criação dessa unidade, elas têm uma corresponsabilidade de conservar. Né? E Carlinhos, qual que é o desafio de você manter hoje uma reserva extrativista como a sua, que vem de uma cultura tradicional? Você recebeu isso do seu pai, né? Quer dizer, você desde pequeno trabalha com isso. Qual o desafio de se manter uma área com essas características? Olha, Bernardo, acho que para nós hoje, comunidades tradicionais pesqueiras ao longo do litoral do Brasil hoje, são diversos desafios que nós enfrentamos, né? Mas dentre eles eu acho que é fundamental destacar principalmente essa questão da perda do território das comunidades, né? As comunidades tradicionais elas têm uma ligação muito forte com o ambiente onde elas vivem. Então nós dependemos do mar, mas nós dependemos da terra para morar, nós dependemos das matas para poder fazer os nossos utensílios e apetrechos de pesca. E isso para nós é de fundamental importância, porque é uma relação que é construída ao longo do tempo entre as famílias, entre as comunidades, fundamentadas principalmente na ancestralidade, no conhecimento e uma relação com a natureza muito profunda e uma necessidade de uma área ampla para a sobrevivência, porque os recursos naturais dos quais nós dependemos, eles têm ciclos de vida diversos, eles têm forma de ocupação do território também diverso e que nós nos adaptamos à realidade dessas espécies como condição para a sobrevivência. Isso tudo hoje está ameaçado por diversas coisas, entre a poluição, a destruição de hábitats, né, a contaminação dos rios por esgotos e diversas outras atividades, como a própria aquicultura extensiva no litoral do Nordeste. Acho que, dentre elas, a gente pode destacar a questão da criação de camarão, que poderia e pode ser em um outro modelo que possa ser mais compatível com a coexistência junto com as comunidades. Nós acreditamos que é possível haver um processo harmônico de desenvolvimento no litoral do Brasil que respeite as comunidades tradicionais, porque aonde tem comunidades tradicionais, nós somos os primeiros a gritar que algo errado está acontecendo. Somos indicadores de perda e de destruição de hábitats.
Isso é um fato. Então, o pescador, a pescadora artesanal, o extrativista costeiro e marinho, quando ele se sente pressionado, quando ele vê que a sua área está sendo destruída, ele é o primeiro a gritar, ele é o primeiro a demandar uma fiscalização, uma ação do Estado em defesa daquele território. Um território e uma natureza que pertence a toda a sociedade brasileira e que não pode ser rotulada como um é dono, o outro tem o direito de destruir, os outros têm o direito de ficar com todo o passivo e o lucro fruto dessa destruição ser concentrado. Então, acho que as comunidades tradicionais no Brasil ela contribuem muito para a conservação dos recursos pesqueiros e todos os recursos em todos os ambientes e a gente, enquanto reservas extrativistas, que surge com a luta de Chico Mendes, um ícone na luta pela defesa da floresta amazônica, que chega até a zona costeira e marinha, nós estamos num esforço para dar essa contribuição para que no futuro a gente tenha peixe, porque é o peixe que está aqui no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que está na mesa de todo mundo e que passa pelas nossas mãos, né? Sem dúvida. A gente está falando de alguns conceitos aqui que para boa parte das pessoas não são conceitos do dia a dia. Quando a gente fala de uma pesca artesanal, do que a gente está falando exatamente? Você poderia explicar para a gente? Então, a pesca artesanal ela é fundamentada em conhecimentos e práticas que são transmitidos de geração em geração, né? Ou seja, nós não aprendemos na escola a ser pescador e pescador artesanal. Essa questão de fazer o samburá, de preparar a jangada, de fazer a embarcação, de conhecer os melhores pontos de pesca, as épocas de agregação e reprodução das espécies, quando o tempo vai mudar, quando não vai mudar, qual é a melhor madeira para fazer a canoa, para fazer a embarcação, né? Como é que eu vou me aproximar das pessoas para colher conhecimento e aquelas rodas de conversa que são feitas nas comunidades, né? no campo de futebol. É assim que o conhecimento ele vai sendo passado de geração em geração. O que nós aprendemos, a gente aprende com os pais da gente, com os avós. Isso é que diferencia da outra pesca, que é a pesca industrial. A pesca industrial você pode fazer um curso e passar a ser um pescador industrial, mas na pesca artesanal não. Mas tem uma questão de escala também, de produção aí. Exatamente, né? Ou seja, a pesca artesanal ela tem uma área de abrangência limitada. Nós não atuamos em longas distâncias, embora cada dia que passa a gente às vezes seja obrigado a atuar em outras áreas. Mas a pesca artesanal normalmente ela atua em áreas limitadas, tanto nos estuários, nos manguezais, na zona costeira e marinha. E tem uma característica muito forte também, que é uma relação do trabalho familiar. Ou seja, são as famílias ou uma equipe de pessoas, né, formado normalmente nas comunidades. Muito forte o trabalho feminino, principalmente nos manguezais, estuários e nas áreas continentais. E que traz todo um conjunto de um trabalho coletivo com o princípio de solidariedade, de compartilhar, de repartir o produto da pesca no sistema de parceria, né, de trocar informações dos melhores locais onde está acontecendo a pesca melhor. Então, isso é o que caracteriza, além da questão cultural, né? A pesca artesanal ela tem uma cultura. Você, pescador artesanal, é uma cultura, é um patrimônio do Brasil e que precisa ser preservado enquanto patrimônio também, porque essas pessoas, nossas famílias, nós somos defensores também desse espaço e fazemos parte de uma sociedade e que uma sociedade foi construída de forma diversa e a gente está aqui para contribuir, né? A gente está até vendo ali a página da Resex no Facebook, ele tem fotos, tem bastante informação ali, né, sim, Carlinhos? Agora, eu queria perguntar para o Rodrigo, o Carlinhos trouxe uma questão importante, que as Resex, elas têm essa característica de, além de ajudar a preservar o meio ambiente, a fauna marinha, ela também tem essa questão cultural, ela tem essa questão de escala de produção. Uma pesca feita com um manejo responsável, ela tem um impacto no meio ambiente muito menor, por exemplo, do que outras formas de produção de cultivo de proteína, né? Não, sem dúvida, o extrativismo ele pode ser feito em total harmonia com o funcionamento do ecossistema. Quer dizer, é possível retirar parcelas de biomassa e manter o ecossistema em pleno funcionamento, manter um ecossistema resistente aos impactos, resiliente aos impactos, né? Às oscilações naturais. Agora, é claro que essa questão de escala é um grande desafio. E aí eu queria, assim, trazer uma questão que o Carlinhos coloca muito bem, mas que ainda representa um grande desafio, que é essa categorização, essa classificação, ou melhor, a conceitualização do que é pesca artesanal, né? Esse panorama que o Carlinhos traça da ancestralidade, etc., é um panorama de pesca artesanal tradicional. Ocorre que no Brasil a gente tem uma desconexão grande entre o que acontece na beira da praia e o que está
no papel, na lei. Então, a nossa lei de pesca estabelece como pesca artesanal aquela exercida por embarcações de até 20 toneladas. Ou seja, existe um contingente enorme, significativo, de pescadores, de pescarias, que se enquadra como pesca artesanal, mas não são. Porém, não traz essa ancestralidade, não traz esse mecanismo de reprodução do conhecimento e não traz uma questão que eu acho que é chave, que é a territorialidade. O pescador de pequena escala, o pescador artesanal tradicional, ele pesca nas imediações de sua residência. E ele o faz nessa região por toda a sua vida. E ali foi onde o pai e o avô desenvolveram essa atividade. Na medida em que você introduz barcos com uma capacidade de deslocamento enorme, se rompe essa ligação com o território. E é claro que se rompe também a relação de responsabilidade. Porque se você usa o seu quintal, você cuida do seu quintal. Se você usa o seu quintal mais o quintal do vizinho e do outro, e do outro, e do outro, você passa a cuidar muito menos, né? Então, existe um grande desafio aí no nosso marco legal para a pesca. A gente precisa acoplar o nosso marco legal à realidade, aos fatos, né? Esse eu acho que é um problema que vem de longa data aqui no Brasil, né? Da legislação do governo está sempre muito afastado do que ocorre na beira da praia. Aí a gente entra numa outra discussão também, que é a questão do preparo do Estado, das estruturas do Estado, para poder agir numa situação como essa, né? Eu volto a perguntar para a Mônica, como fiscalizar uma questão como essa? Você realmente enquadrar aquele pescador como um pescador artesanal? Existem instrumentos para que isso seja feito hoje? Eu acho que falta bastante, né, estruturação, condições mesmo, né, para todo o processo de gestão pesqueira. Bom, se a gente não sabe nem os números, né, já dá para imaginar. A gente não sabe nem os números. Mas é importante, assim, isso que o Rodrigo e o Carlinhos falaram, porque um dos grandes problemas da sobrepesca, que as pessoas chamam de pesca predatória, é porque a pesca, ela depende de quê? Ela depende... são pessoas extraindo, né, capturando uma parte de uma população silvestre, né? Ela não é cultivada. Então, essas espécies, essas populações, elas têm uma capacidade de crescimento, de reprodução. Então, assim, a pesca precisa ser... Você não pode tirar mais do que essa população aguenta ou consegue repor para o outro ano, vamos dizer assim. E aí a gente tem um problema, um aspecto que eu acho que é importante a gente começar a tratar em termos de manejo pesqueiro, é que o fracasso da gestão pesqueira, ela não é uma como é que se diz? Não é só nossa, né? Não é só do Brasil. O mundo inteiro fracassou em termos de gestão pesqueira, né? Em termos de modelo de gestão. Por quê? Porque quando você tem um livre acesso, onde todo mundo pode ir pescar, quanto quiser, então o lucro, as pessoas pegam o lucro e compram mais barcos maiores, mais rede. Então o que você tem? Você tem um livre acesso, você tem uma tragédia. Uma hiperoferta que faz com que o preço, inclusive, caia. Seria... Isso, exatamente. Então, um dos mecanismos, dos modelos de gestão de pesca que tem funcionado é o que a gente chama de direito de propriedade. Então, as pessoas precisam ser donas, a propriedade precisa ser exclusiva. Então, na pesca industrial funciona muito a cota, né? Um limite de captura onde X pessoas, 10 barcos, têm uma cota para pescar 100 toneladas. Existem alguns exemplos no mundo com esse modelo. Que estão super funcionando. As RESECs, os territórios de pesca, são a outra forma, uma forma muito adequada para a pesca menor, de pequena escala, pesca artesanal. Então, as RESECs, as unidades de conservação, os territórios de pesca, o fato das comunidades terem o seu território para seu uso exclusivo dos recursos naturais, que é o que o Rodrigo estava explicando, é uma mudança de modelo de gestão, onde você
começa a precisar menos de um Estado, num país tão grande quanto o nosso, porque as pessoas vão estar cuidando, porque é o jardim delas, né? E elas vão precisar daquilo para viver, e elas pretendem viver daquilo por muitas e muitas décadas, seus filhos, seus netos. Então, assim, o direito de propriedade, ou as formas de você dar uso exclusivo de um território ou de um recurso para determinadas pessoas limitadamente, resolve a lógica, o modelo da gestão pesqueira. Porque qualquer outro mecanismo, qualquer outro modelo vai gerar uma demanda de livre acesso. Você tem um orelhão, ele está sempre quebrado, porque ele não é de ninguém. Você tem um cachorrinho que tem 10 donos, ele não vai ser vacinado, vai faltar ração, né? Mas se o teu celular, o teu cachorro, você vai cuidar. Mas qual o desafio de implementar isso no Brasil? Porque a gente está falando de um país que tem uma das maiores costas do mundo e você tem uma variedade de produtores, né, locais, entre os artesanais, mas como você estabeleceu um modelo que seja mais equilibrado? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente ir migrando para um modelo de propriedade exclusiva do recurso, onde você vai ter os proprietários interessados em manter aquilo e o Estado ter uma coordenação mínima, né? Mas haveria necessidade, por exemplo, de estabelecer cotas para os produtores? Você não pode estar... As cotas são uma via interessante para a pesca artesanal. Vamos voltar a alguns números. Apesar dos nossos números não serem muito bons, tem alguns que a gente sabe bem. Então, mais da metade da produção pesqueira do Brasil, ela vem da pesca artesanal. Então, ela tem assim, a gente poderia fazer uma analogia com a agricultura familiar. Quer dizer, boa parte do seu prato de comida vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. Boa parte do pescado que chega à sua mesa vem da pesca artesanal, né? E as demandas desse setor, elas estão postas. Existe a longa data, nós temos uma campanha pela regularização dos territórios pesqueiros, da pesca artesanal tradicional, que nunca foi atendida. A política por exemplo, de criação de áreas de proteção, ela vem sendo distorcida pelos tomadores de decisão. Então, ao mesmo tempo que você tem as comunidades pesqueiras tradicionais com uma demanda muito clara de regulamentação, de regularização dos seus territórios, a resposta do governo é de criar áreas de proteção para atender a grandes metas da Convenção da Diversidade Biológica, né, a famosa meta de Aichi 11, que o Brasil hoje atinge em termos de área, mas não em termos de representatividade. Então, nós criamos áreas de conservação marinha no meio do oceano profundo, em lugares que a gente não sabe nem o que tem lá. Nós nunca estudamos nada. O interesse para todo esse contingente costeiro é nulo, ou é muito baixo, e nós não pesquisamos, nada. Porém, é mais fácil atingir as metas conservando esse enorme espaço onde não tem conflito, né? Então, precisa dessa mudança de paradigma, né, Carlinhos? Que o governo precisa atuar criando áreas de proteção, não nas áreas onde é mais fácil fazê-lo, e sim nas áreas onde é difícil fazê-lo, né? Onde estão os conflitos. Então, é repactuar todo esse movimento pela criação de áreas. Para resumir, encarar a questão, né? Eu acho que uma questão que é fundamental, bem rapidinho que a gente está concluindo. É que nós estamos tendo um problema seríssimo no Brasil, que é a desestruturação dos órgãos que cuidam da questão ambiental, da gestão dos recursos pesqueiros, e até você vê iniciativas, inclusive, de desqualificar ou de desabilitar a unidade de conservação, que são voltadas para a proteção das comunidades, para atender interesses outros que não é o interesse de fato de proteção dos recursos pesqueiros. Então, no caso da Resex Canavieira, hoje tem um projeto de lei tramitando querendo transformar a Resex em APA. Isso é algo que não pode acontecer, porque a proteção que uma Resex dá ao recurso pesqueiro não é a mesma que uma área de proteção ambiental irá dar. Então, isso gera uma preocupação muito grande para nós, mas pescador artesanal, por si só, nós somos otimistas por natureza, senão
Nós não lançaríamos a nossa rede no dia seguinte após ter feito uma pescaria ruim. Então acreditamos que o Brasil tem condições sim de ter uma política pesqueira séria, com manejo de recursos, uma política ambiental que respeite o conhecimento das comunidades tradicionais, demarcando e regularizando os territórios pesqueiros e agregando conhecimentos técnicos científicos com o conhecimento das comunidades, que aí é que nós acreditamos realmente que uma pactuação entre os diferentes atores, seja grandes empreendimentos que também impactam na pesca, com poluição e assim vai, assim como nós que manejamos e pescamos, utilizamos recursos pesqueiros, essa pactuação ela precisa ser feita. Pensando numa estratégia de longo prazo, tendo um órgão federal que de fato cuide da gestão pesqueira no Brasil e não fiquemos ao sabor das políticas e do governo que muda, e aí nós acabamos não levando a sério uma política que tantas famílias dependem, que toda a sociedade quer comer peixe saudável, e esse peixe passa pelas nossas mãos. E aí já fica um convite para você voltar, porque eu acho que esses são capítulos adiante que a gente pode voltar a trazer aqui para o Conexão. Infelizmente o nosso tempo acabou, eu disse que ia ter pouco tempo e muito assunto. Agradeço a participação dos três aqui. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.